Nesse vídeo você vai descobrir 6 assuntos interessantes para você conversar com a sua crush que vai deixar suas conversas muito mais envolventes. E aí, verdadeiro sedutor, meu nome é Matheus e deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você quer saber quais são os 6 assuntos mais interessantes para você conversar com a crush e deixar ela muito mais envolvida durante a conversa? Se você respondeu sim, então continue assistindo porque esse vídeo foi feito para você. E olha, todos os assuntos são sensacionais, mas eu deixei os melhores pro final do vídeo. Então fica aí para você não perder nada. E claro, deixa o like aí, porque quando você dá o like, você ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas que estão com a mesma dificuldade que você. E assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas e mais pessoas. Beleza? Vamos agora descobrir quais são esses assuntos para você conversar com a crush. E eu não sei se você sabe, mas durante muito tempo da minha vida eu tinha uma dificuldade enorme em puxar assunto com uma mulher, pessoalmente ou até mesmo por mensagem. Na verdade eu até tentava, mas no meio da conversa me dava um branco que faltava eu esconder debaixo da cama. E o problema ficava ainda pior quando eu queria puxar assunto com aquela garota que eu tanto queria pegar, porque eu morria de medo de perder ela, porque eu sabia que no fundo eu não iria saber conversar com ela e nem o que fazer para deixar ela realmente interessada por mim durante a conversa. Enfim, então agora eu vou te passar de uma vez por todas esses 6 assuntos interessantes para você ter uma conversa muito mais envolvente e calibrada com aquela garota que você tanto quer ficar. E o primeiro assunto interessante para você conversar com a crush é: fale sobre a infância dela. Vem cá, deixa eu te contar um segredo. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe muito bem que falar sobre a infância de uma mulher é um dos tipos de assuntos mais poderosos que você pode conversar com ela. E eu já vou te explicar o porquê. É simples. Todo assunto que tem uma carga emocional muito forte, naturalmente as mulheres tenderão a reagir de forma muito mais positiva e te responder muito mais rápido. Por isso, falar sobre a infância dela é um tipo de assunto muito interessante para você conversar. Isso porque ela vai naturalmente criar diversas imagens mentais relembrando a sua época de infância. E isso, meu amigo, é muito poderoso. Então fale sobre a infância dela e sempre que puder, use essa dica que eu acabei de te dar. E o segundo assunto é relacionamentos. Olha, a grande verdade é que a grande maioria das mulheres são incrivelmente fascinadas em falar sobre relacionamentos ou coisas do tipo. E se você tiver dúvida do que eu estou te falando, chega em uma mulher e fala: qual é a característica que mais te chama a atenção e que você mais valoriza em um homem? As mulheres gostam de dar opinião e quando você faz esse tipo de pergunta, provavelmente você vai perceber que ela vai ficar muito engajada na conversa e te responder também muito mais rápido. Dito isso, meu amigo, quando você estiver sem assunto, não perca seu tempo e comece imediatamente a falar sobre relacionamentos com ela. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu realmente não gosto muito de trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, porque eu não acredito nesse papo de assunto perfeito e nem de conversas prontas, mas sim em técnicas que podem deixar a conversa muito mais magnética e que fazem as mulheres realmente se interessar em querer conversar com você. Mas como eu sei que muitas pessoas aqui do canal gostam muito desse tipo de vídeo, eu decidi trazer aqui para você. E falando sobre isso, comenta aí se você quer que eu traga algumas técnicas poderosas para deixar a conversa muito mais magnética com uma mulher. Enfim, o terceiro assunto interessante é falar sobre problemas comuns da sociedade. Nesse momento, você deve estar pensando que falar sobre problemas é algo chato e que não chama nenhuma atenção. Mas aqui está a sacada. Quando você fala de problemas comuns que acontecem na sociedade, por exemplo, sobre o grande número de moradores de rua que vivem no Brasil e que você não aprova isso, naturalmente ela vai concordar com você dizendo que ela também não aprova esse tipo de situação. E aqui está o segredo. Quanto mais ela concorda com você durante a conversa, maior é a conexão que você tem com ela. E quanto maior é a conexão que você tem com ela, mais ela vai gostar de você e cada vez mais ela vai querer conversar com você.
Então, meu amigo, quebre agora mesmo essa crença de que falar sobre problema é algo chato e desinteressante, porque essa é uma ótima forma de aumentar a sua conexão com ela e fazer ela gostar de você cada vez mais. Inclusive, já estamos praticamente no meio do vídeo e até agora você não deixou o like. Vai, sedutor, deixa o like aí e ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas que estão enfrentando a mesma dificuldade que você. Segue também lá no Instagram que está aparecendo aí na sua tela. Lá eu posto diariamente dicas poderosas de sedução e conquista que certamente vai mudar o seu jogo com as mulheres e te colocar na frente de muitos homens por aí. Agora, depois desse vídeo, não tem mais desculpa para você não chamar a crush para conversar. E o quarto assunto interessante para conversar com a crush é: pergunte como ela se vê daqui a 5 anos. Esse tipo de assunto é muito bom porque ele ajuda a equilibrar a conversa de forma intencional. Por exemplo, se você só fica falando de relacionamento durante toda a conversa, você acaba esquecendo um detalhe muito importante, que é mostrar os seus valores, sonhos e objetivos. Agora vem cá pertinho que eu vou te falar um segredo. Sim, as mulheres percebem isso. E te digo mais, quando você demonstra para ela que você tem valores, sonhos e objetivos, ela naturalmente te passa a enxergar com outros olhos e não somente como um Zé Ninguém que não tem nada para fazer, além de ficar vendo filmezinho na Netflix. Por isso, chega nela e pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? E a partir daí comece a falar também sobre os seus sonhos e objetivos que você também tem, beleza? Quinto assunto para conversar com a crush: pergunte sobre o passado dela. Agora vem cá, perguntar sobre o passado de uma mulher é um dos melhores assuntos que você pode usar. Isso porque perguntar sobre o passado de uma mulher acaba tirando ela da zona de conforto e deixando ela muito mais envolvida durante a conversa. Por isso, chega nela e pergunta: se você tivesse o poder de voltar no passado, qual seriam as 3 coisas que você queria mudar? Ou você pode perguntar: se você tivesse uma máquina do tempo, qual é o momento do seu passado que você queria resgatar? Como você pode perceber, esse tipo de assunto é muito poderoso. Então, comece a perguntar sobre o passado dela e você vai perceber o quanto ela vai sentir muito mais envolvida durante a conversa. Sexto assunto interessante para conversar com a crush: fale sobre temas quentes. E agora vem a grande chave. Um dos grandes segredos para você ter uma conversa mais interessante é você saber gerar picos diferentes de emoção em uma mulher. Por isso, meu amigo, falar sobre assuntos quentes é uma boa maneira de gerar picos de emoção durante a conversa e fazer ela prestar mais atenção em você. Ah, mas as mulheres não gostam de falar sobre sexo e esse tipo de coisa. Eu tô aqui nesse canal para te falar a verdade, e a grande verdade é que a maioria das mulheres amam falar sobre esse tipo de assunto. Mas tem um detalhe: o grande segredo aqui é você traçar o tipo de perfil da mulher que você está conversando. Por exemplo, uma mulher tímida provavelmente vai se sentir constrangida com esse tipo de assunto. Então você deve evitar esse tipo de assunto com esse tipo de mulher, sacou? Porém, se você percebe que a mulher mais solta, ela muito provavelmente vai amar falar sobre esse tipo de assunto com você. Por isso, trace o perfil da mulher que você está conversando e veja qual é o tipo de assunto que mais se adequa a ela. Esse é o grande segredo aqui. Agora, deixa eu te perguntar: qual é a maior dificuldade que você tem ao tentar puxar uma conversa com uma mulher? E qual dos assuntos que eu te falei que você achou mais interessante? Comenta aí, quero saber muito isso de você, beleza? Agora é o seguinte, vai aparecer 2 vídeos aí pra você. Um eu estou te recomendando e o outro o YouTube está te recomendando. Clique em algum deles porque certamente eles vão mudar o seu jogo com as mulheres daqui pra frente. Até a próxima!